capítulo 1, versículo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, e o que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes, que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província, estão em grande miséria. Diga, grande miséria. Grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, eu assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande, temível, que guarda aliança e misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos, e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje eu faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Amém? Nós vemos aqui o livro de Neemias. O livro de Neemias é um clássico, né? É um livro que tem 13 capítulos, e que muito se fala, muito se escreve sobre Neemias, porque tem um fator muito importante, não é? Quando alguém vai falar sobre planejamento, a gente usa o livro de Neemias. A gente vai falar sobre gestão, a gente usa o livro de Neemias. Quando a gente vai falar sobre organização, a gente usa o livro de Neemias. E eu, quando o Senhor colocou no meu coração para falar sobre algo, sobre conquista, né? Algo sobre visão de conquista, não sei porquê, fui levado também, o Espírito Santo nos levou, né, a estar falando sobre o livro de Neemias. E uma coisa muito importante para que a gente entenda tudo isso, para a gente situar na época, Neemias está passando por uma situação muito difícil. Neemias, ele é o copeiro do rei, né? Ele tinha um trabalho importante ali naquele local, mas ele era um prisioneiro, como copeiro do rei. E como copeiro do rei e prisioneiro, então ele está ali naquele lugar. Ele não está próximo a Jerusalém, é um pouco próximo, mas não é em Jerusalém. Vem alguém e conta para ele, e ele pergunta: o que me diz? Ele diz assim: olha, infelizmente, a sua cidade está acabada, a sua cidade está derrubada, os muros estão desfeitos, os portões estão queimados. E ele olha para aquela situação, vocês viram naquele texto, primeiro texto que nós lemos, e sente muita indignação, não é? A indignação que Neemias sente é diretamente proporcional àquela indignação que a gente sente quando a gente vê uma notícia como essa que a gente tem ouvido na televisão ultimamente, ou nos rádios, ou nos jornais, não é isso? Quando a gente vê pessoas entrando em determinado lugar e matando gente, simplesmente em nome de Alá, né? Alá é grande, vai lá e mata 130 pessoas. A gente vê pessoas sofrendo, o que está acontecendo lá em Mariana, está acontecendo em Minas, faltando água, um bem maior, né? A gente olha e diz: como que tudo isso, muitas vezes, pela ganância do homem, pela ganância das pessoas, poderia ser evitado. E isso deve trazer uma indignação no nosso coração, como trouxe para Neemias naquele momento, apesar do cativeiro, apesar ali, ele naquele momento já tinha passado o domínio babilônico, e estava no momento no domínio persa, né? Os persas, é aquele filme 300, quem não assistiu, é o Artaxerxes, é o Xerxes daquele filme, não é? Inclusive o Rodrigo Santoro trabalha naquele filme. Eu não vou falar de filme não, para não imitar o pastor Raimundo, mas eu quero dizer que é mais ou menos o contexto daquele filme. E ele, nesse momento, ele é copeiro do rei, ele é uma pessoa muito influente, porque o copeiro tinha uma função extrema, não é? Naquela ocasião. Ele podia ser envenenado, podia acontecer alguma coisa. Então quem toma o vinho, quem toma as coisas que primeiro o rei vai tomar é o copeiro. Então o copeiro é uma pessoa de confiança. E nesse momento ele está ali, está triste, está colocado. Agora ele sabia que alguma coisa vem e toca no seu coração em relação a tudo isso que você vê acontecendo. De repente a gente se sente um pouquinho triste, e ele chora, ele se sente triste, ele chora, ele ora, né? E pede para Deus um caminho. Ele diz assim: eu não tenho outro caminho por mim mesmo, então eu vou chorar, eu vou orar, eu vou jejuar e vou pedir. Mas uma coisa importante, ele se indignou muito com a situação. E às vezes a gente está acostumado a viver numa sociedade assim, tão maluca em termos de valores, que a gente perde um pouquinho a noção
do que realmente constrange o coração de Deus. E a gente começa a chamar de coisa normal aquilo que não é normal. A gente começa a não se indignar mais por as coisas que estão acontecendo, a forma que está acontecendo, o jeito que está acontecendo. Mas Neemias, nesse momento, apesar de ele ter vindo, quando estava tudo ali destruído em Jerusalém, o templo já havia sido restaurado por Zorobabel, neto do rei Joaquim, em 538 a.C. Havia vindo Esdras, em 458 a.C., também restaurou o sacerdócio, restaurou todas as coisas ali, a organização do templo. E vem agora Neemias, 445 anos antes de Cristo, para falar de alguma coisa importante. Por quê? Porque muro significava naquela época proteção. Muro naquela época significava autoridade. Muro naquela época significava algo forte. Sabe quando você está na sua casa e às vezes você vem da chuva ou vem de algum lugar, não é? Ou chove, ou vem de ônibus, ou vem de carro, ou vem de moto. Eu lembro quando eu tinha moto, vinha chovendo, eu entrava. Quando eu entrava, aquele alívio, você pegava, tomava aquele banho quentinho, aquela coisa boa que você sente na tua casa, assim, aquele aconchego. O muro naquela época significava isso. Que as pessoas não iam entrar, os alimentos não seriam roubados, o que foi colhido não seria roubado, e tudo aquilo estava sendo o quê? Há 120 anos aqueles muros haviam sido, simplesmente estavam ali no abandono. 70 anos do cativeiro babilônico, e mais aquele período, 120 anos, totalmente desolado. E a gente olha isso e vê, puxa, como então que Neemias olha para tudo aquilo e ele consegue ter uma visão, ele consegue ter um ânimo, ele consegue ter uma motivação para que Deus dê a ele uma visão de conquista. Nós vamos falar hoje sobre visão de conquista, amém? Para que você possa sair daqui, se você está desanimado, olhando as coisas que aí estão, e não vê uma visão de conquista, que você possa sair daqui diferente de como você entrou, amém? Se você está na sua família, vendo alguma coisa que não tem jeito, e não vê uma visão de conquista, de sair daqui, que você possa sair daqui olhando e tendo essa visão diferente. Se eu ver no teu trabalho, porque as coisas não estão fáceis, você olha e não vê, que Deus possa te dar discernimento, através de oração, de muita clareza, daquilo que Ele tem para você, daquilo que você deve tocar, da forma que você deve encarar, para que essa visão de conquista brote dentro do seu coração e faça parte do seu eu. Você não saia o mesmo, você não fique desanimado, e saiba que Neemias estava numa situação parecida com a de muita gente. Era prisioneiro, com medo, mas desenvolveu uma visão de conquista, estimulou pessoas, promoveu essa visão, para mudar o quê? Para mudar as coisas que desagradam o coração de Deus, amém? O que desagrada o coração de Deus, nós temos que lutar para mudar, porque realmente vai mudar a nossa vida, e nós vamos partir num novo caminho. Por quê? Com uma visão realmente tendo daquilo que agrada o coração de Deus. Então, como Neemias utilizou dessa visão de conquista? Ponto número 1. Primeiro, para ter uma visão clara que decorre de uma profunda insatisfação com a situação presente e uma clara situação de como poderia estar. Como então ele poderia? Ele só teria uma visão de conquista se ele teria uma indignação clara daquilo que estava acontecendo e uma visão de como poderia estar. Então, se você, meu irmão, minha irmã, está sentindo que, puxa, não tem jeito, primeiro você tem que ficar indignado com aquilo que é indignação. Indignado com a corrupção, indignado com as coisas que acontecem de uma forma assim, você olha e diz, como que pode? Nesse sentimento de indignação tem que mudar esse status quo. Esse status aos quais nós estamos vivendo, porque a indignação de um povo, muito pode, e Neemias indignado, ele começa a orar, e ele vai crescendo, e tenta buscar uma alternativa, ele tenta ver, ele tenta verificar, ele tenta sentir verdadeiramente. E aqui no versículo 4, vocês podem perceber que ele, tendo ouvido estas palavras, eu assentei, eu chorei, eu lamentei por alguns dias, eu estive jejuando, eu estive orando perante ao Deus dos céus, eu disse, Senhor Deus do céu, grande, temível, que guarda aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e aqueles que guardam os teus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos. Ele vai começar a orar, e os teus olhos abertos para acudires à oração, para entenderes a oração do teu servo, que hoje eu faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, eu faço a confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Meu irmão, minha irmã, nós temos um compromisso. Quando você vê muita coisa acontecendo, ore em relação àquilo que está acontecendo, amém? Se indigne
com aquilo que está acontecendo, porque isso pode mudar uma série de coisas. Então, casos de corrupção, caso de assassinato, caso de coisas que você olha, de ganância dos homens, a gente olha aquilo e diz: Senhor, mas como que pode ser isso? Como que a pessoa não precisa de tanto assim para viver. Então, a primeira coisa para essa visão vir no nosso coração é a gente, sinceramente, achar inaceitável aquilo que Deus acha inaceitável. Achar que realmente não pode prosseguir aquilo que Deus acha que não pode prosseguir. Então você começa a ficar indignado e colocar diante daquilo. Então nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade dele é tão grande que ele se coloca no lugar do povo, e é assim que a gente deve fazer, e pede perdão. O arrependimento que muitas vezes as autoridades não têm, o arrependimento que muitas vezes as pessoas não têm, nós devemos nos colocar nessa brecha. Por quê? Se eles não têm, nós como filhos de Deus, como servos do Deus vivo, nos colocamos naquela brecha de: Senhor, traga um espírito de arrependimento. Senhor, eu peço perdão por tudo isso que aconteceu. Senhor, eu peço perdão pelos assassinatos. Senhor, eu peço perdão por essa violência. Tudo que você estiver sentindo, você pode colocar. Por quê? Porque a coisa mais boa do mundo é você fazer intercessão, amém? A intercessão muito pode. Neemias sabia disso. Então ele fica indignado, mas ele continua caminhando para ter essa visão clara da situação. Ele acha inaceitável esse tipo de coisa. Ele olha esse tipo de coisa e diz: Senhor, eu não aceito esse tipo de coisa. Portanto, ele pede para que o Senhor dê uma direção. E Deus vai dar a direção, nós vamos ver ao longo. Mas a primeira coisa é se indignar. A primeira coisa para abrir essa visão e verificar como poderia estar. Então, com certeza, ele já vislumbra os muros completos, ele já vislumbra as portas, né, todas restauradas, ele já vislumbra as coisas, porque você tem que vislumbrar. Uma visão de conquista. Você tem um problema na família, você tem que, puxa, a pessoa não está se dando bem, não estou dando certo. Você tem que orar a solução, meu irmão, amém? Não ore só o problema, não. Senhor, eu vejo esse meu filho é uma bênção, eu vejo essa pessoa, eu profetizo agora em nome de Jesus, esse país vai para frente, eu olho, eu tenho que abençoar, eu abençoo minha presidente, eu abençoo, eu não votei, não interessa, meu irmão, agora é a tua presidente, abençoa a tua presidente que a coisa vai, né? No começo é um pouquinho duro, você não aceita certas coisas, mas você vai orando para as coisas o quê? Mudarem, ele muda essa série de situação, e ele vai ficando com o coração o quê? Mais fácil das coisas chegar até ele, e Deus vai falar com ele, amém? Então, imagine como poderia estar essas pessoas se clamasse a Deus, o verdadeiro Deus. Ele vai tendo essa visão, o evangelho da graça vai transformando as famílias, vai transformando as pessoas, e pode transformar também um país, amém? Você tem que sentir essa visão de conquista, amém? Se não sentir essa visão de conquista, que esse evangelho da graça transforma a visão do país, no final nós vamos arrematar e dizer para vocês como nós podemos fazer. Mas basicamente a primeira coisa é eu estar indignado. Se todos vocês, cada um daqui, acredito que a grande maioria está indignado com o que está acontecendo, então nós podemos transformar as coisas, amém? E cada um de vocês, cada um de nós acha que verdadeiramente esse evangelho da graça pode entrar, e esses homens podem pensar mais nas pessoas do que neles mesmos, amém? Eles podem achar muito mais significante as pessoas do que as coisas, né? E é o que está acontecendo, as pessoas não pensam mais nas pessoas, não pensam mais no que pode acontecer, não pensam mais no resultado que pode acontecer. Por quê? Porque o homem se tornou um ser egoísta, que olha para ele mesmo e não quer saber como vão as coisas à sua volta. Então, essa visão precisa primeiro estar impregnada no seu coração. Com a graça e a unção do Senhor vai estar. Repita após mim: Senhor, dai-me, Senhor, uma visão clara, através da insatisfação de toda a situação atual, e uma clara percepção de como ela poderia estar, e que eu possa sentir, através dessa indignação, a compaixão, repita, a compaixão, que vem de um coração servidor, amém? Quando você quer servir, a compaixão vem, e você vai servir, e Neemias vai fazer isso. Aí nós vemos o ponto número 2, o ponto número 2, quem tem uma visão de conquista, busca a ajuda de Deus e das pessoas. Por isso, não tome nenhuma decisão sem primeiro gerar em oração, amém? Ele já faz uma parceria, ele vê o problema, ele já busca a Deus imediatamente, e reforça,
Nós já lemos no primeiro capítulo, vou ler também um pouquinho do segundo. Neemias é pequenininho, depois vocês leem ele todo, tem 13 capítulos, mas eu vou ler um pouco também do capítulo 2, ele diz assim, só do capítulo 2, versículo 1 a 5. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, ó o rei Artaxerxes, uma vez ele pôs o vinho diante dele, e eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estive triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste? O teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza de coração. Então, eu temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde os sepulcros dos meus pais estão, ela está assolada. Elas têm as portas consumidas pelo fogo, disse-me o rei, o que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado ao rei, e se o teu servo acha mercê aos teus olhos, na tua presença eu peço-te que me envie a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Amém? Ele está indignado, ele ora, ele está tão indignado que ele chega perto do rei e ele está triste. E o rei pergunta para ele, escuta, mas por que você está triste? E ele fala, ele fica meio assim, só pode ser doença de coração, quer dizer, a tristeza está no semblante dele, está mostrando. Então, mais uma vez, ele começa a orar para dizer, eu preciso de uma estratégia. Alguma coisa precisa acontecer para que essa visão de conquista verdadeiramente venha, para que essa visão de conquista verdadeiramente se estabeleça. Então, se você ainda não está consciente do que nós podemos fazer com o Evangelho, eu vou dar exemplo de um documentário que eu vi na Globo News, que diz assim, que uma jovem de 17 anos, existe um grupo já na França, e tem também na Bélgica, que eles estão cercando as crianças, as jovens que estão sendo aliciadas para o Estado Islâmico, o ISIS. E essas pessoas que estão cercando, algumas delas conseguem voltar. E uma delas, uma jovem de 17 anos, às vezes você acha que, puxa, o que eu posso fazer? Vocês vão ver que nós podemos fazer muito. De 17 anos, ela chega e a pessoa pergunta assim para ela, mas como foi? Ela falou, para você ter uma ideia, eu tomo banho pelo menos 10 vezes por dia. E ela perguntou, mas por que você toma banho 10 vezes por dia? Eu tomo banho 10 vezes por dia porque eu não consigo me livrar do cheiro de 12 homens que me violentaram durante 12 horas ininterruptas. Então aquele cheiro é tão forte, tão forte, tão forte, que eu tomo banho quase que de hora em hora. Perguntou para uma outra de 18 anos que saiu de lá, mas como você faz? Você vê, o meu trauma é tão grande que eu escovo os dentes quase que de meia em meia hora, quase toda hora. Por que você escova os dentes de meia em meia hora? Ela disse, porque o gosto daqueles homens que me violentaram durante 2, 3 dias é tão forte, tão forte, tão forte, que eu acho que eu escovando os dentes, eu vou me livrar desse trauma. Então, se nós nos indignarmos com isso, nós não chorarmos com isso, não orarmos por isso, as coisas não vão vir. E com certeza, aquele povo vai continuar e vai continuar aliciando pessoas, vai continuar convidando jovens. E nós temos um compromisso, não é? Por enquanto nós estamos vendo, parece que está muito longe da gente, mas vocês vão ver depois, no outro ponto, eu vou falar um pouquinho de a forma com que eles indagam essas pessoas, essas meninas, e usam principalmente meninas, por causa da fragilidade emocional, e usam também porque lá praticamente não tem mulher, é mais homens, então eles precisam dessas meninas, de 9 a 18, a 15, 17, todo esse tipo de criança. Uma outra pessoa que também escapou de lá, ela diz assim, ela já tem 24 anos, ela tomava conta de um grupo de meninas, e uma certa hora da noite bate alguém do califado, né? É o califa, é o amir, é o nome que eles dão lá, ele bate e pede assim, eu quero uma menina de 9 anos. Ele pega a menina de 9 anos, ela diz para ele, ela falou assim, que ela ficou muito indignada e pergunta para ele, escuta, mas como? Você vai ficar com essa menina de 9 anos? Ela já sabia que com certeza ele ia violentar a menina, ele diz assim, o meu Deus me autoriza a fazer isso. Essas pessoas estão aí, vivendo, estatísticas mostram que em pouco tempo, né, se a gente não tomar cuidado, se a gente não fizer tudo que tem que ser feito, orar muito, pregar o Evangelho,
montar célula, grupo de 12, que inunda com o evangelho esse país e que inunda com o evangelho o mundo, vão acontecer coisas que nós olhamos e dizemos, aonde nós vamos chegar? Então, se nós não orarmos, nós devemos orar por esses povos, orar para que caia todo esse espírito. Então ele ora, pede essa unção, pede uma atitude, pede alguma coisa, ele ora, pede para reedificar. E gente, reedificar significa reedificar também a sociedade, amém? Reedificar significa reedificar as empresas, reedificar a sua família, reedificar. Vocês vão ver que se houvesse famílias verdadeiramente fortes, essas pessoas não seriam aliciadas. É impressionante você ver como eles batem na base, no eixo, eles batem no centro, que é a coisa da família. Então essa indignação tem que vir, e nós temos que vir com essa visão de conquista e saber, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos tomar essa consciência para entender que o evangelho pode muito, amém? A graça de Deus pode muito, o amor de Deus pode muito, a unção de Deus pode muito em relação a tudo isso. E não interessa o tipo de família, eles assediam famílias cristãs, famílias judias, famílias muçulmanas, não interessa, né? Por quê? Porque as famílias verdadeiramente estão o quê? Estão fragilizadas. Então, que o Senhor possa verdadeiramente estar com essa compaixão no seu coração e no meu coração, para a gente poder pegar no arado e dizer, tem uma visão de conquista aí na frente, amém? Tem jeito de mudar essa série de coisas, tem uma forma de mudar, tem uma forma de conquistar, tem uma forma de conquistar de forma diferente, né? Uma forma amorosa de conquistar, uma forma genuína de conquistar. Aquelas pessoas têm que ser amadas, porque elas também não receberam nada, literalmente nada. Então elas estão o quê? Trocando com a sociedade aquilo que elas não receberam, né? Tem raiva da sociedade, raiva das pessoas, raiva do sistema. Mas Neemias olha tudo aquilo, vê essa forma de conquista e fica muito ciente daquilo que ele deve fazer, tá bom? Aí ele vai, toma conta disso, mas ele tem a certeza de que essa indignação vai produzir essa oração para gerar compaixão nas autoridades, para gerar compaixão nas pessoas, para gerar compaixão no rei, porque o rei já começa a dar liberdade, ele fica com medo do rei, mas ele ora, e o rei já pergunta, o que você precisa? Já abriu, porque aquela primeira oração já abriu o caminho, ele fala, eu quero reedificar a minha cidade, eu quero reedificar os muros, eu quero que as pessoas se sintam protegidas na minha cidade, eu quero que as pessoas se sintam dignas na minha cidade, porque muro destruído significava também indignidade, amém? Muro destruído significava algo sem proteção, indigno, e politicamente sem nenhum lastro. Ele diz, eu preciso fazer isso, e ele vai, vocês vão ver que vai crescendo essa indignação. Repita após mim, Senhor, que a indignação do meu coração possa produzir uma oração que gere compaixão e que eu assuma um compromisso efetivo de conquista para a implantação do reino de Deus aqui na terra, em nome de Jesus, amém? Então, como você combate? Amém? A palavra diz, Jesus dizendo que o inferno não prevaleceria contra a igreja, amém? O inferno só não vai prevalecer contra a igreja porque nós vamos nos posicionar e verdadeiramente tomar uma postura em relação a tudo isso, amém? Essa é a visão de conquista que nós temos que ver a médio, curto e longo prazo, amém? Ponto número 3, uma visão de conquista para o reino atrai discípulos, potencializa um futuro promissor rumo à conquista. Uma visão de conquista para o reino atrai discípulos e potencializa um futuro promissor rumo à conquista, amém? Nós temos que ter discípulos, amém? Se nós cremos no evangelho, se nós cremos naquele, por que nós estamos falando aqui? Justamente por isso, para mais e mais pessoas terem consciências e mais discípulos. Quanto mais discípulos, se os nossos filhos forem os nossos discípulos, eles vão promulgar aquilo que nós falamos. Se os nossos netos forem os nossos discípulos, eles vão promulgar aquilo que nós falamos. Se os nossos amigos forem os nossos discípulos, eles vão promulgar aquilo que nós estamos falando. Se os nossos amigos de trabalho forem os nossos discípulos, eles vão reproduzir aquilo que nós estamos falando, e o amor vai se inundando, e as coisas vão mudando, e as pessoas vão mudando,
muda no jeito de pensar, o jeito de falar, a ética vai se impregnando, e as pessoas vão vendo que tem uma situação diferente, amém? Então nós temos o quê? Nós temos que verdadeiramente olhar para tudo isso e dizer, tem um jeito de mudar essas coisas. A gente trabalha com famílias, gente, e uma das formas que eles usam para aliciar, eles ligam, não é? Estou dando esse exemplo para vocês verem como que as coisas estão muito claras. Eles pegam o perfil normalmente no Facebook, daquela garotinha que põe no Facebook, que tem uma aptidão a ser uma enfermeira, que tem uma aptidão a ser uma médica, que tem uma aptidão a ser uma psicóloga, que tem uma aptidão a ser um assistente social, etc. Identifica esse perfil, depois, num segundo momento, ele identifica aquela que tem alguma rejeição contra a família, que não aceita algumas coisas que a família fala, e começa a dar um celular, normalmente pré-pago, e fica 24 horas à disposição daquela pessoa. Então, qualquer problema com aquela pessoa, eles conseguiram gravar algumas ligações que aquela pessoa tem, ela liga, a menina jovem, normalmente frágil, liga de 14 anos, 15 anos, liga para essa pessoa, e ele fala que ela é linda, ele fala que ela é maravilhosa, ele fala que ela é poderosa, ele vai, sustenta o ego dele, inflama o ego dela, inflama, até um dia convidar para elas ir com ele para a Síria, ou ir com ele para a Turquia, através daquele, para poder servir naquele local. E elas fazem isso. Elas fazem isso. Elas fazem de uma forma voluntária, hein? Voluntária. Finge que vai para a escola, foge da escola e vai. E eles ainda iludem, não, mas lá vai ser muito melhor, é muito melhor, inclusive, você já fosse grávida para lá, você vai se sentir muito melhor, sendo assim, você vai servir a um Deus todo poder. Gente, e as pessoas estão acreditando nisso, e as coisas estão se impregnando de uma forma que tem jeito, nós precisamos nos indignar com isso, amém? Amanhã chega às nossas portas, como nós podemos interceder para que isso não aconteça? Então é muito claro o jeito que as coisas podem ser mudadas. Só quer ver como que é claro? Eu me lembro que em alguns casos, algumas pessoas que vêm para a igreja novas, né, traz seus filhos, tal, e eu me lembro de um jovem em especial, quando eu conheci, eu cumprimentei e conheci, eu olhei para ele e vi que ele tinha um olhar diferente, um olhar caído, sabe, um olhar diferente. E foi tão interessante que ele veio, fez todo, né, aí que começou a conviver com a gente. Um belo dia ele foi participar de um encontro. E não sei porque naquele dia, eu acho que eu estava pregando. E pregando aqui, ele sentava mais ou menos ali. E eu olhei para aquele jovem, ele estava vindo do encontro. E olhei para ele e disse, que coisa, é o mesmo jovem, usando quase que as mesmas roupas, o mesmo sapato. Mas o olhar dele é diferente, amém? O jeito dele olhar é diferente. O jeito dele olhar para as coisas é diferente. E nós podemos mudar essa série de coisas, ajudando essas pessoas, amém? Ajudando as crianças, ajudando os jovens, nós temos muito que fazer. Por quê? Porque a sociedade está corrompida, então nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso porque as pessoas às vezes se veem vítimas de algo muito forte. Muito forte, é muito bom você acabar um encontro, você acabar uma oração, você acabar alguma coisa. Eu lembro de coisa de 15, 20 anos atrás, a pessoa chegava ali, pegava um pacote de cigarro, colocava em cima da mesa e disse, eu nunca mais eu fumo. É muito bom, a pessoa que fumou 20, 30 anos se vê livre daquele cigarro, amém? Ou se vê livre de uma droga, ou se vê livre de um poder químico, e as pessoas não acreditam se a gente falar uma coisa dessa. Mas o poder do Evangelho, o Evangelho cura, amém? O Evangelho é cura, o Evangelho é bênção, o Evangelho é graça. Então, como nós podemos combater? Como nós podemos ter essa visão de conquista? Nós só podemos ter essa visão de conquista impregnando a sociedade com o Evangelho, amém? Impregnando a sociedade com o poder da salvação, impregnando a sociedade com o poder do amor. Diz lá em 1 Coríntios 13:8 que o amor nunca acaba. O amor é uma coisa que você vai fazendo, e cada vez você vai tendo mais, não é? Que nem os talentos. Se você enterrar os seus talentos, ele desaparece. Se você praticar, parece incrível. Aquilo que você nem pensou em amar, aquele irmãozinho que você nunca imaginou, credo diferente, nação diferente, jeito diferente, mas você ama. Por quê? Porque o amor de Deus é aquele infinito, é aquele que nunca acaba, é aquele que lança fora todo o medo, e você começa a se melhorar, você começa a se potencializar, e pode passar isso para outras pessoas, e essas pessoas podem mudar a história da nossa nação, pode mudar a história do mundo, pode mudar a história das coisas, amém? Então que a gente tenha essa visão de conquista, como Neemias claramente teve essa visão de conquista, lá no 2, 17, 18, ele começa a trazer as pessoas para junto dele,
Primeiro ele vai lá, fala com o rei, toma postura, toma posição, vem a compaixão no seu coração, ele vai lá e diz assim: então, eu lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos em Jerusalém? Jerusalém está assolada. Ele vai estar falando para todos os magistrados, ele diz, né, para todos os magistrados, os sacerdotes, ele reúne todo mundo, os nobres, né, e disse: então eu lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos em Jerusalém? Ela foi assolada, as suas portas estão queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos. Ele fala: eu vou reedificar. Quando ele fala com o rei, agora ele diz: reedifiquemos. Ele já coloca as pessoas junto dele e diz: reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixamos o seu opróbrio. E lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Amém? Ele tomou consciência, ele ficou indignado, ele chega ao rei, depois ele chega aos magistrados, aos nobres, comenta sobre o assunto, ele envolve as pessoas, ele forma o quê? Uma equipe. Então, a estratégia de Deus, o diabo usa também, gente, né? Eles estão querendo formar essa equipe. Sabe como que eles formam as equipes? O ISIS, pessoal, eles entram nos presídios, eles vão nos pontos estratégicos, nos presídios, no Iraque, principalmente ali no norte do Iraque, no Iraque, na Síria, e libertam aquelas pessoas, 500, 400, 600 pessoas, como se ele chegasse aqui, ele entrasse num presídio e libertasse aquelas pessoas começam a fazer parte do exército. Amém? E a estratégia de Deus é aquela: você também precisa formar a sua equipe, né? A sua casa precisa ser uma equipe, amém? Uma equipe bem fechada, bem firmada. O seu ministério precisa ser uma equipe, o seu negócio, o seu trabalho precisa ser uma equipe. E ele forma a equipe, conscientiza as pessoas e faz o quê? Ele dá o testemunho de como o Deus dos céus fez na vida dele. Ele diz: olha, o Deus do céu convenceu o rei, não fui eu que convenci o rei, o Deus do céu me deu essa estratégia. Ele diz: vamos lá, e os sujeitos ficam todo animados e diz: vamos lá, reedifiquemos. Gente, ninguém faz nada sozinho, nós precisamos de Deus e das pessoas. Se a gente quer ter uma visão de conquista, nós precisamos potencializar o poder de Deus através da vida de quem? Do próprio Deus e das pessoas. Potencializar, informar, instruir. Essas pessoas vão também, o poder de Deus vai crescendo através da vida das pessoas. Nós lidamos com pessoas e Deus é especializado em pessoa, amém? Deus é amor. Se a gente entender isso, essa equipe precisa ser formada, né? Precisa ser formada. Aí o sujeito lê lá O Pequeno Príncipe e diz: nenhum homem é uma ilha. Acha lindo, está sendo vendido ainda até hoje. Eu li na minha infância, né, o Saint-Exupéry, só ele que vai saber dizer que nenhum homem é uma ilha. E Jesus já fazia isso há séculos, né? Fazia isso há 2000 anos atrás, né? Montava equipe, pega os 12, depois os 70, e é o que a gente procura fazer, o que você tem que procurar fazer, o que eu tenho que procurar fazer, amém? Que a gente entenda isso tudo, que isso é uma estratégia de Deus, para que essa visão de conquista venha fazer parte da sua vida, venha fazer parte do seu negócio, venha fazer parte da sua congregação, amém? Que essa visão de conquista possa verdadeiramente, sim, queimar o teu coração, para que a gente possa tomar um bairro, tomar uma cidade, tomar um país. De que forma? Com a bênção e com a graça de Deus, pensando nas pessoas e não nas coisas, sentindo que, puxa, eu preciso tomar cuidado quando vou fazer alguma coisa. Já pensou eu fazer alguma coisa e acontecer o que está acontecendo lá em Mariana? Você olha aqueles enormes peixes, você olha aquelas pessoas mendigando 1 litro de água, gente. Não é uma situação normal. Amém? Nós temos que nos indignar com essas coisas. Nós temos que entender que dava para fazer diferente. Com certeza, é um acidente? É um acidente. Mas se você tiver as pessoas como foco principal, vai mitigar muitos riscos e os acidentes que vão acontecer na sua vida e que vão acontecer na minha vida, amém? Se eu entender isso, se o sujeito entendesse que ele pega o carro, mais de 50 mil pessoas morrem no Brasil por ano de acidente de automóvel, 80% dessas pessoas estão envolvidas com algum tipo de embriaguez ou qualquer coisa assim. Conclusão, ele toma, ele bebe e vai matar outra pessoa. Quer dizer, se ele tivesse focado nas pessoas, no amor que ele sente pelos outros, e a gente fala que
A guerra do Vietnã demorou 7, 8 anos, morreu 70 mil pessoas, nós matamos uma guerra do Vietnã e meia a cada 2 anos. Só no trânsito, só de acidente. E a gente acha normal, olha para aquilo, Senhor. Às vezes quando vem alguns homens aqui de quarta-feira que a gente ora, 6h30, eu ponho essas coisas, né? E eu digo assim para alguns novos que vêm, ele acha que eu sou louco, porque como que eu ponho um negócio desse? Acha que eu, não, eu creio. E você tem que crer que nós vamos influenciar positivamente com esse tipo de oração, amém? Para que as leis melhorem, para que as pessoas tomem consciência, para que caia no coração, eu não posso fazer pelo outro, se eu amo o próximo a mim mesmo, como eu posso tirar a vida do meu irmão? Como eu posso dizer? E tirar a vida do meu irmão, entrar num lugar e matar 130 pessoas, 1, 2, 3 lugares. Então se o evangelho alcançar esse tipo de coisa, com certeza, nós vamos ter uma coisa diferente, uma forma diferente, fazer discípulos, ide, a grande comissão, pregar o evangelho, fazer discípulos, em todas as cidades, oração, e nós vamos fazer discípulos, e com certeza, isso vai mudar essa série de coisas. Repita após mim: Senhor, que essa visão de conquista possa potencializar, atrair e inspirar pessoas, assim como Jesus fez na minha vida, eu também possa mostrar esse futuro promissor a outros discípulos, em nome de Jesus, amém? Esse futuro promissor tem futuro, amém? Tem futuro, a juventude tem futuro, mas nós temos que potencializar na forma certa e da maneira correta. Então, indignação, oração, com indignação vem a visão, com a oração vem a compaixão, com a compaixão eu toco, eu vou, vem os discípulos. Gente, uma visão de, ponto número 4, uma visão de conquista faz com que os sonhadores se tornem pensadores, planejadores e trabalhadores. Portanto, mesmo o sonhador possui planos e metas realistas. Repetindo, uma visão de conquista faz com que os sonhadores se tornem pensadores, planejadores e trabalhadores. Portanto, possui planos e metas realistas. Amém? Lembra anteriormente quando nós falamos sobre ter discípulos? O discípulo faz aquilo pelo qual ele foi discipulado. Por que muitas empresas morrem, e muitas empresas familiares morrem? Porque elas têm herdeiros, não têm sucessores, são discípulos. Amém? Sucesso sem discípulos é igual a fracasso. Sucesso sem discípulo é igual a fracasso. Que dinheiro acaba, as coisas acabam. E aquilo que ficou verdadeiramente no coração, se ele for um discípulo, fica. Amém? E é isso que nós vamos deixar para a sociedade. Sucesso sem discípulo é fracasso. Sucesso sem sucessor é fracasso. Amém? E Neemias tinha essa consciência total. No capítulo 2, para a gente terminar, de versículos de 6 a 8, você vai ver que ele vai lá, ele tem um plano, ele tem um jeito, ele tem uma meta realista, dá para fazer, dá para conquistar. Ele vai lá no 2 e diz assim, 2, 6 a 8, ele diz assim: então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quanto durará? Tem que ter um prazo. Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e eu marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, além dele marcar o prazo, ele ainda disse ao rei: se o rei parece bem, ele já engata, deem-me as cartas para os governadores da além do Eufrates, para que eu me permita passar além do Judá, como também a carta a Asaf, o guarda das matas do rei, para que ele me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade, para a casa em que eu deveria alojar-me. E o rei me deu. Por quê? A boa mão do meu Deus era comigo. Ele já engatou. O rei fala, pergunta o prazo e pergunta como. Ele já pergunta e pede para o rei tudo o que ele precisava. Nós temos que saber quais são as metas do que nós precisamos. Quantas pessoas nós precisamos? Qual é o prazo? Que jeito que nós vamos fazer? Onde nós vamos chegar? Por quê? Se a gente fazer por fazer, a coisa não acontece. Diga comigo: visão mais ação igual transformação. Visão
mais ação, igual transformação. Às vezes a pessoa tem visão, mas não age. Ele foi lá e agiu, literalmente, coloca pé de madeira, porta precisa de madeira, pé de carta, porque ele precisa entrar, eu preciso fazer uma casa para mim, eu preciso me alojar. Ele planeja, gente, amém? E a gente tem que planejar, as coisas, a gente tem que dirigir dessa forma. Por quê? Porque essa palavra, muitas vezes nós deixamos de fora os porquês das coisas, e se as pessoas entendessem o porquê realizam as coisas, as pessoas chegam muito mais longe. Por que eu realizo? Por que eu prego o Evangelho? Porque eu quero um mundo melhor. Por que eu prego o Evangelho? Porque eu quero ver pessoas fora da cadeia. Por que eu prego o Evangelho? Porque eu quero ver as pessoas deixando os vícios. Por que eu prego o Evangelho? Porque eu quero ver a cidade sem muros na frente. É muito ruim, toda casa, tudo hoje tem muro. Imagina viver numa cidade, a visão de futuro, imagina você viver numa cidade onde não precisa de muro. Imagina, você viver numa cidade onde você não precisa de carro blindado, num país onde você não precisa de carro blindado. Por quê? Se nós não fizermos isso amanhã, meu Deus do céu, o carro que você tem não vai poder ser usado, a casa que você tem não vai poder ser usada, porque você vai ficar confinado dentro de um condomínio. Amém? Então nós temos que fazer alguma coisa. E essa coisa é pregar o Evangelho, para as coisas mudarem, para as coisas melhorarem, para as coisas irem adiante. Então ter essa visão clara, que Neemias em 52 dias ele restaurou uma coisa que ficou 120 anos derribado. Em 52 dias Neemias restaurou algo que demorou 120 anos para acontecer. 120 anos destruídos, 52 dias construídos, restaurados, amém? Com um dia marcado, ele pergunta, qual data? Ele fala agora. Quantos dias? Ele fala 52. O que você precisa? Eu preciso de madeira, eu preciso disso, eu preciso de uma carta. Ele sabia do que ele precisava, ele tinha uma estratégia, ele tinha uma tática para as coisas acontecerem. E às vezes a gente vai correndo e não tem essa tática, não tem essa estratégia. Eu te pergunto, nós temos uma visão de conquista clara? Gente, nós temos uma visão que vem se arrastando desde 1996, 97, 98 até hoje, e todos os nossos líderes têm tentado implantar de todas as maneiras, né? Todos que por aqui passaram, né? Agora o pastor Wilson, agora a apóstola Valnício, o pastor César, que é a visão de células. E a gente tem muita dificuldade de células. Por quê? Porque na verdade nem todo mundo entendeu ainda que a célula pode conquistar a cidade, amém? Nem todo mundo entendeu que a célula pode conquistar o país, nem todo mundo entendeu que a célula pode fazer diferença no teu bairro, nem todo mundo entendeu. E esse não entendimento faz com que as coisas não aconteçam. E a célula nada mais é do que realmente aquilo que Neemias está dizendo. É uma visão clara, que já existe, uma visão de conquista, que já existe, uma equipe, que nós temos que formar, que são os nossos 12, que são os nossos discípulos, né? Oração, primeira coisa, antes da equipe, oração. A gente sempre orou muito, sempre fez muito, até para montar a célula a gente tem que orar. Amém? Por 30 dias, 3 pessoas vêm e oram. Neemias fez exatamente isso. Visão de conquista, oração, formação de equipe, meta. Nós vamos ter tantas pessoas em tais dias, nós temos que ter 12. Amanhã alguém vai te ligar, para que você pertença aos 12, para que você faça parte de uma equipe. Isso é importante, ter meta. Oração, mais equipe, mais meta, igual a conquista. Amém? Se você quer conquistar, se nós queremos conquistar, nós temos que fazer como Neemias, nós temos que orar muito, nós temos que formar equipe, nós temos que ter metas claras e alcançáveis, metas reais, amém? Por quê? Porque a gente quer conquistar um povo, amém? A gente quer conquistar o coração das pessoas, e essas pessoas vão ser conquistadas, não é para ser dominada, elas vão ser conquistadas para Cristo Jesus, amém? Elas vão ser conquistadas para ser livre, elas vão ser conquistadas para olhar assim para o cigarro, igual eu disse para uma pessoa um dia, olha aqui, que pequenininho esse negócio, que tem uma pontinha branquinha, o resto é mais branquinho, esse negocinho pequenininho domina um homem desse tamanho, olhar para ele e dizer, mas como? Eu falei, ele te domina, você não fica sem esse troço aqui. Então nós queremos o quê? Que a pessoa olhe para aquilo e fale, olha negócio, você não vai me dominar mais. Olha cigarro, você não vai me dar. Olha bebida, você não vai me dar. Eu posso.
tranquilamente tomar uma taça de vinho, posso até tomar uma latinha de cerveja, mas você não vai me dominar mais, em nome de Jesus, amém? Se a gente entender isso, se a gente partir para isso, nós vamos fazer uma sociedade diferente. Se nós não entendermos, nós vamos ficar patinando, sem metas e olhando para frente, dizendo: ah, vida, oh céus, oh que situação difícil, Jesus vai voltar, gente, mas pode voltar num mundo melhor, amém? As coisas vão ficar mais difíceis? Vão ficar mais difíceis, mas nós podemos fazer a nossa parte. Nós podemos trabalhar mais, não tem jeito, nós vamos ter que trabalhar mais, muito trabalho. Mas Deus vai dar graça para que a gente tenha tudo isso e muita determinação em relação a isso. Repita após mim: oração, mais equipe, mais meta, igual a conquista. Amém? Que você seja aquele que você realmente queira conquistar. Lembre-se. 120 anos de ruína para 52 dias de restauração. Pode ter alguma coisa na tua vida que você vê uma ruína e acha que não tem jeito, mas tem jeito. Jesus está dizendo: tem jeito. Você tem que ter muita oração, muita disciplina, uma meta rígida, que Deus vai abrir o coração, que Deus vai mostrar. Uma frase muito importante que me acompanha durante muitos anos e que eu vejo mais uma vez delimitada nessa palavra, é aquela que: visão sem ação é sonho, ação sem visão é passatempo. Visão de conquista mais ação pode mudar o seu mundo, o meu mundo, pode mudar tudo à nossa volta, amém? Então que a gente tenha essa visão, mais uma ação, uma visão de conquista, e vamos em frente, porque a gente pode mudar essa série de coisas que estão no nosso lado. Nós podemos mudar o nosso congresso, nós podemos mudar o nosso país, nós podemos orar, nós podemos colocar no chão. Países foram transformados. A Uganda foi transformada pela oração, amém? Muitos países foram transformados. A Colômbia está sendo transformada, amém? A Coreia do Sul foi transformada, amém? Esses países foram transformados. A Coreia do Sul era 40 anos atrás muito menos do que a gente é hoje. Hoje a Coreia do Sul ultrapassou a gente. Por quê? Muita oração, muita determinação, muita célula. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Amém? Que Deus possa dar graça, que você possa, no fundo do seu coração, entender o que Deus tem para a tua vida, o que Deus quer, e que Deus vai determinar essa visão de conquista. Visão de conquista. Indignação dentro do seu coração gera oração. Oração dentro do seu coração que gera aquela vontade de atrair discípulos. Discípulos montado, meta dentro do seu coração, que vai gerar o quê? Uma conquista diferenciada, uma conquista que faz a diferença na sua vida. Portanto, nós precisamos de ser realistas, nós precisamos trabalhar, mas saiba, o amor de Deus jamais acaba. Insista nele, e ele produzirá frutos abundantes em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar orando. Eu gostaria que aquelas pessoas que até têm uma visão, amém? Mas não consigo colocar em prática ainda, que as pessoas tivessem vindo aqui à frente, que nós vamos orar. Eu gostaria também que aquelas pessoas que nunca tiveram visão, e que às vezes quer que essa visão brote no seu coração, essa visão de conquista, venha até aqui à frente também, que nós vamos orar. Eu quero colocar também para todos aqueles que querem participar dessa visão, querem estar alinhados com a visão da conquista, para que Deus possa falar ao seu coração, e para que você possa ficar tranquilo em relação a isso, porque a oração vai trazer o poder da transformação na sua vida, amém? Amém? Vamos louvar o Senhor. Podem vir, vamos orar.